Bahia ontem enfrentou o Corinthians. Final da história, a gente já sabe. Procura-se um goleiro. É até irônico falar isso com um dos melhores da história na beira do campo. O presidente do clube também foi um dos grandes, só que nessa temporada o Bahia sofreu demais com a posição. Marcos Felipe e Adriel tiveram atuações para esquecer. O Bahia entrou em campo precisando apenas vencer para voltar à Libertadores depois de 35 anos, mas encontrou um Corinthians completamente focado no mesmo objetivo e que veio ligado para o jogo. Logo no começo, Yuri, com um lindo passe, achou Depay na área. O holandês finalizou e o desvio encobriu Marcos Felipe. Era o começo de uma noite de terror. O Bahia teve a chance de empatar logo na sequência. Arias isolou. Pouco tempo depois, um choque entre Marcos e Yuri Alberto tirou o goleiro tricolor do jogo. Adriel, que foi titular nas últimas 2 partidas, foi chamado. Essa saída no chute de Garro já demonstrava insegurança. E na jogada seguinte, em um contra-ataque corintiano, Adriel saiu mal demais e deixou o gol livre para o artilheiro do campeonato ampliar o placar ainda no primeiro tempo. 2-0. Quando você olha em câmera lenta, tudo é mais fácil. Quando a bola está em movimento, às vezes o goleiro pode dar um passo fora do padrão que ele está, pela intuição do movimento do gol. No segundo tempo, domínio completo dos donos da casa. Matheus Bidu assustou chutando de fora da área. E a noite era tão ruim que até Gabriel Xavier quase marcou contra. E para fechar o resultado, Depay acertou essa pancada em cobrança de falta. Segundo do atacante, que quase marcou o terceiro, mas parou em Adriel 2 vezes. As falhas adiaram um pouco o sonho da Liberta. O Bahia agora precisa torcer contra o Cruzeiro, que joga hoje contra o Palmeiras, e vencer o Lanterna Atlético Goianiense na última rodada. Emoção até o fim do campeonato. Tem que aguardar essas próximas 24 horas para saber de que maneira, né, se dependemos somente do nosso resultado ou dependemos, como foi do ano passado, só que em objetivos distintos, dependendo do nosso resultado de mais algum outro. Então, o que eu posso dizer para você, que não podemos agora, nesse momento, também baixar a cabeça e jogar, deixar tudo ir por água abaixo. Não foi o segundo turno que nós esperávamos, nossa responsabilidade, mas nós temos ainda a oportunidade e a necessidade domingo de fechar o ano com. E se preparem, hein? Vai chegar a hora do sofrimento. Minha gente, vamos nessa falar um pouquinho das escolhas iniciais do Ceni, o comportamento do time, as mudanças que ele fez ali, né, que foram bastante equivocadas. A gente apontou um pouco sobre os erros individuais também, né, foi somatório de coisas. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço, Beto, pro pessoal do Projeto Social Sonho de Crack ali na Barroquinha. Os professores fazem um trabalho de resgate de crianças, jovens e tal. Então, parabéns à turma do Projeto Social Sonho de Crack, mas à vontade, Beto. Não, tranquilo. Olha bem, Ju, quando vimos a escalação, o formato veio diferente, ele introduziu o Acevedo, que ficou ali jogando entre os 2 zagueiros. Imaginávamos que realmente ia dar uma maior liberdade para os alas. Isso aí o Arias aproveitou, mas o Juba, mais uma vez, mesmo nesse formato, e nós estávamos conversando aqui, eu e Zé Carlos, a maioria das bolas que o Juba pega com o corredor a seu favor, ele não tem a coragem de tentar a jogada. Não, ou lateralmente ou volta para o zagueiro. Fica difícil um jogador que sabe cruzar bem, que tem um bom chute, mas não tem a coragem. No gol que tomou, ele ficou inseguro de como passar a bola. Essa insegurança resultou num erro que, por sua vez, ele, ao invés de voltar de imediato, ainda ficou lá, sei lá, debatendo com o colega. Em suma, uma sucessão de erros que faz com que uma equipe que atravessa um momento como o Bahia atravessa, toma logo um gol, o emocional que abala, já muda completamente a forma de jogar.
O Bahia veio dessa forma e o treinador Rogério Ceni mostrou uma insegurança ontem absurda. Um treinador que já está há um tempo no clube, que tem conhecimento profundo do seu elenco, fez umas mudanças absurdas. Ele tirar o Arias para introduzir o Ademir como ala, e Ademir nem atacava, nem marcava, e ainda expondo pelo aquele lado o Gabriel, que não é um jogador de velocidade. Depois, com 15 minutos, se eu não me engano, ele tentou reverter colocando o Gilberto. Isso o Evaristo já dizia, uma das virtudes de um treinador é ter a leitura do jogo. Ele não teve. Manter o Cauli 90 minutos, outro erro. Ou seja, para piorar, mais uma bola, mais uma falha, e toma o segundo gol. A saída do Adriel, pelo amor de Deus, eu acho que nem nas nossas peladas, né, não vê um goleiro amador cometer erros tão infantis. Então fica complicado, além de algumas finalizações, para variar, a rotina foi mantida, não acertou nenhum gol. É complicado. E mais uma vez o seu torcedor, que é um apaixonado, que a esperança veio, mas a decepção é muito maior. E tem mais, agora não depende de si, logicamente, vai torcer hoje pelo Palmeiras, tem todas as chances, se o Palmeiras vencer ou até empatar com o Cruzeiro, depende só dele. Então, mesmo assim, o torcedor já está cético, porque toda vez que se imagina que o Bahia vai mudar e vai conseguir um bom resultado, a decepção vem. Só que agora não tem para onde sair. Se houver hoje um resultado favorável que possibilite ao Bahia depender de si só, espero e torço muito que ele consiga ter êxito. Mas o torcedor não está confiante. Gente, é complicado para mim porque eu sempre falei que o City e os jogadores que viessem para o Bahia precisam entender que é o Bahia. O Bahia não é São Paulo, não é Fluminense. Esse negócio de toque-toque, você precisa impor dinheiro e precisa contratar os jogadores que façam a função. Rogério desgastou os seus jogadores técnicos, jogadores bons, que demonstrou uma boa campanha. Ele desgastou no esquema que ele montou para Cauli, pô. Porque Lucas corria para Cauli, Tassiano corria, Everton Ribeiro corria. E chega agora, os caras não têm nem força para dar a resposta que a gente precisa. Então, o futebol não é só dinheiro. Eu sempre bati aqui, que sempre falaram, o Bahia não tem condições de jogar contra a Palmeiras, jogar contra os times que investem mais. Agora tem um investimento, a gente vai falar o quê? Está demonstrando que não é isso. O Vitória está do outro lado, demonstrando que pode ser diferente. O Fortaleza com menos dinheiro. Então, pô, a gente precisa ter consciência dos erros, onde o Rogério está errando, onde o City errou. E os jogadores precisam ter coragem, pô. Não é só no Bahia, não. Tá no Bahia, tem que procurar, não está no grupo do City. O City tem 8 clubes, 12 clubes, quanto tem, fora do Brasil. E eles estão pensando em quê? Não quer pensar em coisas melhores, galgar coisas melhores? Para isso, tem que fazer dentro de campo. Pô. Não importa quem vai jogar, eles precisam entender o que é jogar no Bahia. Rogério precisa entender, Rogério é campeão no São Paulo, precisa fazer a história aqui, pô. Não tem cabimento o Bahia ficar perdendo jogos como sempre perdeu quando não existia SAF, pô. Não é questão, Zé Carlos, você tá com pressa, não é pressa não, são coisas repetitivas, os mesmos erros que acontecia fora do campo, quando ia para a final, quando precisava do resultado, a gente ia, né, não estou falando do City agora não, a gente ia para Pituaçu lá, quando tá jogando em Pituaçu, enche o estádio, chega lá a gente perdia o jogo, pô, para time que não tinha o dinheiro, que não gastava, não tinha o que o Bahia tem. Então, o City tem que pegar tudo isso junto com o Rogério, tem mais esse jogo aí, você resolva o que precisa, que é o sonho de vocês, é o sonho do torcedor, né, Libertadores, perdeu o Baiano, era Libertadores. Perdeu Copa do Brasil, do Nordeste, era Libertadores. Então tá aí agora, tem essa chance aí. Vai depender do jogo de hoje. É vocês fazendo domingo. Porque senão aí, pô, passa, limpa tudo e começa tudo de novo. Rapaz, Zé, Roberto falou quase tudo que eu queria falar, falei na abertura. Eu já disse aqui há alguns programas atrás o que não acreditava mais neles. Eu acredito no torcedor. Eu acredito em vocês. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1900... E acredito em todos que estão fora do clube. Neles dentro do clube não acredito. Porque a direção mente.
O treinador mente, o jogador mente. Eu vou acreditar em quem, irmão? Porque quando ele vai ontem para a coletiva e fala, por quê, e não diz, eu não li o jogo da forma que deveria, troquei errado, pensei uma coisa e deu outra. Acabou ali, acabou a coletiva. Todo mundo vai dizer, pô, ele errou, mas falou que errou. Não, foi porque isso, porque aquilo. Falhar, todo mundo falha. Zé já falou aqui há uns 4 programas atrás que se um não falhar, outro não faz gol, né? O Silvio fala isso direto. Se não houver falha, não há um gol do adversário. Mas falhar da forma fácil... O Bahia é um time tão frágil, Ju, tão frágil, que Enzo, seu sobrinho, fagou nessa zaga, chupeta. Que zagueirinho horroroso. Quando eu falo, quer ficar de bico, vá pro raio que o parta. Fique de bico. Entrega mesmo. Entrega mesmo. E é uma zaga horrorosa, testada e reprovada do ano passado. Tirando o Gabriel Xavier, que se não tiver no dia, não funciona. É testado e reprovado do ano passado. Foram quase 50 gols no ano passado. Já estamos quase em 50 gols esse ano. Uma zaga de 100 gols em 2 anos está reprovada, gente. Lateral que se omite de jogar, que se omite de passar a bola, que se omite de fazer o que ele tem de melhor na sua vida, que é bater em gol. O Arias até achou para fazer, desperdiçou. O Caio, na hora de dar uma cacetada no gol, quer ajeitar o corpo para dar uma chapa. Ô, meu irmão, vai trabalhar em uma funilaria. Lá tem chapa pra caramba, meu irmão. É uma cacetada no gol. Então o Bahia deixou de ser um bom time, que foi no primeiro turno, Zé e Roberto, para ser um bando, começando de quem dirige, passando por quem comanda o time e terminando por quem joga. Um bando. Não acredito em vocês. Na maioria do elenco. Tem uma ou outra peça, por exemplo, ainda que com todas as dificuldades, para mim o Acevedo foi a peça que se salvou. Sim. Foi a peça que se salvou. Agora, todos os outros, eu tiro o Gilberto que entrou no segundo tempo tentando fazer alguma coisa, não quis se omitir, mas todos os outros, meu Deus do céu, Bielzinho, tem gente que chama, mas tem que botar Bielzinho, não fez nada, ele para um lance. E parar o lance. Ele para um lance que ele poderia finalizar pro gol. Não dá pra entender, não. Pra pedir pênalti. Pelo amor de Deus. Tem juiz, não é? O termo em bom baianejo não é de sua época, não, mas é da época de Zé e de Roberto. Time cabaço. Tá inspirado, né, na trilha. Time cabaço. Tá de